Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, onde semanalmente preparamos as nossas reuniões. Juntos agora estaremos fazendo o estudo bíblico de congregação, que ainda está lá no capítulo número 3. Então, fique conosco e vamos preparar juntos essa reunião tão importante. Vamos então para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, espero de coração que esteja tudo bem com você, com sua família, que Jeová possa sempre abençoar a sua vida e que assim juntos possamos continuar fazendo a sua vontade até o fim, ou o fim do sistema, ou o fim de nossas vidas. Lembrando a todos e incentivando, assim como faço em todos os vídeos, já se inscreva no canal, que às vezes os irmãos esquecem, ative o sino para que você possa receber as notificações, pois às vezes aparecem os irmãos lá fazendo comentário do tipo: coloque o vídeo tal, o vídeo X ainda não está disponível, e já estão todos lá no canal. Então às vezes eu coloco, o YouTube não te sinaliza, então de vez em quando dá uma olhadinha, vê se o seu sininho está ativado. E deixe o seu like, caso você goste do conteúdo, para que assim possa ser disponibilizado para outras pessoas, ok? Então vamos iniciar o nosso estudo no capítulo de número 3, que tem o tema Cheios de Espírito Santo. Mas hoje vamos iniciar no parágrafo número 4, né? E vamos até o parágrafo de número 11. Então o parágrafo de número 4 começa abaixo do seguinte subtítulo: Todos eles estavam juntos no mesmo lugar. Então vamos iniciar fazendo a leitura. A congregação cristã teve início com cerca de 120 discípulos que estavam juntos no mesmo lugar, uma sala no andar de cima, e que foram ungidos com o Espírito Santo. No final do dia, o número de membros batizados daquela congregação já havia chegado à casa dos milhares. Mas esse era só o começo do crescimento de uma organização que continua a se expandir hoje. De fato, um grupo de homens e mulheres tementes a Deus, a atual congregação cristã, é o meio pelo qual as boas novas do reino são pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações, antes do fim deste sistema. Então a pergunta: de que modo a atual congregação cristã é uma extensão da congregação formada em 33 era comum? Então a resposta: no final do dia do Pentecoste, o número de membros batizados daquela congregação já havia chegado à casa dos milhares. E esse era só o começo do crescimento de uma organização que continua a se expandir hoje. Então, hoje, homens e mulheres que formam a congregação cristã é o meio pela qual as boas novas do reino elas são pregadas em toda a terra habitada. E nós fazemos parte dessa congregação cristã. Parágrafo número 5, com a leitura. A congregação cristã também seria a fonte de encorajamento espiritual para seus membros ungidos e, mais tarde, para as outras ovelhas. Paulo demonstrou seu apreço pelo apoio que os membros da congregação dão uns aos outros quando escreveu aos cristãos em Roma. Desejo muito vê-los, para lhe transmitir algum dom espiritual, a fim de que vocês sejam firmados, ou melhor, para nos encorajarmos mutuamente por meio da nossa fé, tanto a sua como a minha. Então a pergunta: qual seria a bênção de se associar com a congregação cristã, tanto no primeiro século como hoje? Então a resposta: será uma fonte de encorajamento espiritual para todos. Então, o apoio que os membros dão para os irmãos na congregação vai fazer com que eles possam fortalecer mutuamente a fé, para que assim possam continuar servindo a Jeová. Leitura do parágrafo número 6 e 7. Hoje, a congregação cristã tem os mesmos objetivos que tinha no primeiro século. Jesus deu a seus discípulos uma obra desafiadora e ao mesmo tempo emocionante. Ele lhes disse:
Façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a todas as coisas que lhes ordenei. A Congregação Cristã das Testemunhas de Jeová é o meio pelo qual essa obra é realizada hoje. Sem dúvida, é um desafio pregar a pessoas de diferentes idiomas. Apesar disso, as Testemunhas de Jeová produzem matérias bíblicas em mais de 1000 idiomas. Caso você esteja assistindo regularmente às reuniões cristãs e participando na obra de pregar o reino e fazer discípulos, tem motivos para se alegrar. Você está entre os relativamente poucos na terra que têm o privilégio de dar testemunho cabal a respeito do nome de Jeová. Pergunta 6 e 7. Como a congregação cristã hoje está cumprindo a comissão dada por Jesus de pregar a todas as nações? Então a resposta: embora seja um desafio pregar a pessoas de diferentes idiomas, muitas testemunhas de Jeová produzem matérias bíblicas em mais de 1000 idiomas. Então, se estamos assistindo regularmente às reuniões, participando na obra de pregar, temos motivos para ficar alegres, pois estamos entre os relativamente poucos que têm o privilégio de dar testemunho cabal a respeito do nome de Jeová. Leitura do 8. Para ajudar você a perseverar com alegria durante estes tempos críticos, Jeová Deus providenciou uma associação mundial de irmãos. Paulo escreveu aos cristãos hebreus: pensemos uns nos outros para nos estimular ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir como é costume de alguns, mas encorajando uns aos outros, e ainda mais ao passo que vocês veem chegar o dia. A congregação cristã é uma provisão de Jeová para que você possa encorajar outros e também ser encorajado. Permaneça chegado a seus irmãos espirituais. Nunca deixe de estar presente às reuniões cristãs. Então, a pergunta do 8: que ajuda recebemos por meio da congregação cristã? Então, a resposta: Jeová ele providenciou essa associação mundial de irmãos para que possamos nos estimular ao amor e às boas obras e que assim possamos fortalecer a nossa fé. Então, a congregação cristã ela é uma provisão de Jeová. Então, devemos permanecer achegado a nossos irmãos espirituais e nunca deixar de estar presente a nenhuma reunião. Subtítulo: cada um ouviu falar no seu próprio idioma. Leitura do 9 e 10. Imagine como aquele diversificado grupo de judeus e prosélitos deve ter ficado emocionado no Pentecostes de 33 era comum. É provável que a maioria dos presentes tivesse um idioma em comum, talvez o grego ou o hebraico. Mas agora cada um ouviu os discípulos falar no seu próprio idioma. Ouvir as boas novas em sua língua materna com certeza tocou o coração daqueles ouvintes. Naturalmente, os cristãos de hoje não possuem um dom ou dom milagroso de falar em línguas estrangeiras. No entanto, muitos se têm colocado à disposição para divulgar a mensagem do reino a pessoas de todas as nações, todas as nacionalidades. Como? Alguns aprendem um novo idioma para poder apoiar uma congregação de língua estrangeira em sua região ou até para se mudar para outro país. Com frequência, eles observam que os ouvintes ficam admirados pelos seus esforços. Veja o caso de Christine, que fez um curso de Gujarati com outras 7 testemunhas de Jeová. Ao encontrar com uma colega de trabalho cuja língua materna é o Gujarati, Christine a cumprimentou nesse idioma. A mulher ficou impressionada e quis saber por que ela estava se esforçando para aprender um idioma tão difícil como o Gujarati. Christine pôde então dar um excelente testemunho. A mulher lhe disse: vocês devem ter algo muito importante para dizer. Então a pergunta: como alguns se têm colocado à disposição para pregar aos que falam outro idioma? Então a resposta: alguns aprendem um novo idioma para poder apoiar uma congregação de língua estrangeira ou na sua região, ou se mudam para outro país. Então, com certeza,
as pessoas elas ficam admiradas com os esforços desses irmãos. Assim como aconteceu no caso de Cristine, que aprendeu a língua materna Gujarati e quando cumprimentou uma mulher, né, do seu trabalho, ela ficou impressionada e quis ouvir mais sobre o que eles tinham a dizer. Então, com certeza, os esforços desses irmãos são abençoados. Apenas a título de curiosidade, essa língua Gujarati, ela é falada na Índia e também um pouco no Paquistão. E dos 22 idiomas existentes na Índia, ela ocupa a sexta posição. Então, realmente é um idioma bastante conhecido. Vamos fazer a leitura do parágrafo número 11. É claro que nem todos nós podemos aprender uma nova língua, mas podemos estar preparados para pregar a mensagem do reino a pessoas que falam outros idiomas. Como? Uma maneira é usar o aplicativo JW Language para aprender a cumprimentar as pessoas no idioma que seja falado onde você mora. Você também pode aprender algumas frases para começar uma conversa com pessoas que falam esse idioma. Mostre para elas o site jw.org e os vários vídeos e publicações que existem na língua delas. Quando usamos essas ferramentas no nosso ministério, podemos ter a mesma alegria que os irmãos do primeiro século tiveram quando as pessoas de outras terras ficaram surpresas de ouvir as boas novas, cada um no seu próprio idioma. Então a pergunta: como podemos estar preparados para pregar a mensagem do reino a pessoas que falam outro idioma? Então a resposta: podemos usar o aplicativo JW Language para aprender a cumprimentar as pessoas no idioma que seja falado onde você mora e também podemos aprender frases curtas para começar uma conversa. Então, quando as pessoas elas percebem isso, elas ficam mais propícias de querer ouvir o que você tem a dizer. Então, meus queridos irmãos e amigos, finalizamos aqui o nosso estudo e espero que possa ter ajudado vocês a se preparar também. Que Jeová possa nos abençoar a todos. Obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.